Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigues Piuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. E hoje nós vamos conversar com o Bispo Dom Maurício Andrade, que é Bispo diocesano da nossa Diocese Anglicana de Brasília, é presidente da Junta Nacional de Educação Teológica da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e é vice-presidente da Comissão Teológica para a América Latina e o Caribe. E o tema do nosso diálogo é a Conferência de Lambeth, que ocorre em 2022. Seja bem-vindo, Bispo Maurício, ao nosso podcast. É uma alegria ter o senhor aqui conosco. Bom, é um prazer, Rodrigo, estar de volta aqui no diálogo do podcast Radar Direitos Humanos e saudar a todos e a todas que nos ouvem neste tempo, especialmente quando vamos refletir e dialogar sobre a Conferência de Lambeth. Uma grande alegria estar de volta. Muito obrigado pela tua disponibilidade, Bispo. Nós vamos fazer, nos próximos dias, uma sequência de episódios tratando da Conferência de Lambeth. Esta que é, talvez, o principal acontecimento, não é, no espectro da comunhão anglicana, e que reúne bispos e bispas de todo o mundo. Então, para iniciar nosso diálogo, o senhor poderia nos dizer o que é a Conferência de Lambeth e quem são as pessoas que compõem esta tão importante conferência? A Conferência de Lambeth é um evento internacional que reúne todos os bispos e bispas da comunhão anglicana ao redor do mundo e também os seus cônjuges, para as bispas os seus esposos e para os bispos as suas esposas. Então, é uma conferência, este ano nós estamos na 15ª conferência, e essa conferência de Lambeth, ela teve início em 1867, quando foi convidado pelo arcebispo, na época, uma reunião, e ali tinha somente 15 bispos. 15 bispos. E a ideia era que era um momento de relaxamento, de partilha, de diálogo, e ao longo dos anos, a conferência, tanto que a conferência, por isso que o nome é Conferência de Lambeth, porque eram tão poucas pessoas que eles se reuniam no próprio Palácio de Lambeth. As primeiras conferências, elas foram no Palácio de Lambeth. Ao crescimento da comunhão anglicana, ao crescimento da dimensão da Conferência de Lambeth, que vem a ser um dos 4 elementos da unidade da comunhão anglicana, a conferência, hoje, a 15ª, toma uma dimensão de, como disse, 750 bispos e bispas, e mais 450, aproximadamente 450 cônjuges, e mais equipe, staff. Então, nós estamos falando de uma conferência muito importante, de um colorido muito grande. Se a gente olha ao longo da história da conferência, alguns de nós temos nos escritórios diocesanos fotos de conferências passadas. Aqui no escritório da Diocese de Brasília, como é uma diocese mais recente, mais nova, né, a gente tem a de 78, que foi lá o bispo Agostinho Soria. A gente tem a de 88, que também foi o bispo Agostinho Soria. A gente tem a foto de 98, que foi o bispo Almir. Nós temos a foto de 2008, que eu estava lá. Se a gente olha essa sequência dessas fotos, no nosso caso aqui, de 78 até 2008, a gente percebe como a foto ela vai ficando mais colorida, seja na cor da pele
que foi ficando mais mulata, negra, latina, e também no colorido das vestes. Então, hoje a gente tem a comunhão anglicana presente em 165 países, 42 províncias. As províncias são formadas por país ou países. No caso, o Brasil é uma província, mas, por exemplo, agora a província mais recente para citar é a província da Igreja Anglicana de Moçambique e Angola, que foi aprovada e foi instalada agora em 2021, e ela é composta de 2 países, Moçambique e Angola. Mas existem províncias que têm 7, 8 países. Então, essas províncias, elas são autônomas. Então, formamos aí a Comunhão Anglicana, que não é uma confederação, ou seja, não há jurisdição de uma província sobre a outra, ou do arcebispo de Cantuária sobre as províncias, mas há uma comunhão que nos liga por laços de afeição, como dizia os primeiros documentos do ACC, para nos recordar. E pensando nesta organização que compõe pessoas de todo o mundo, para 2022, nós temos alguns temas que estão sendo destacados nesta conferência. Os debates serão norteados por algum tema em específico, bispo? Bom, primeiro que a conferência desse ano, que está em curso, começou no dia 27 de julho e vai até 7 de agosto. São 10 dias de conferência, sendo que os primeiros 2 dias foram dias de retiro espiritual dentro da Catedral de Cantuária. Mas o tema central que envolve e que motiva essa assembleia, essa conferência, é o tema de 1 Pedro, a carta em 1 Pedro. E aí o tema central é Igreja de Deus para o mundo de Deus. Dentro desse tema, que cada dia está sendo refletido uma parte dos 5 capítulos que envolve a carta de 1 Pedro, então aí está se trabalhando a questão da reconciliação, a questão da missão e evangelismo, a questão da identidade anglicana e a questão da dignidade humana. Então, esses missão e evangelismo, identidade anglicana, reconciliação, dignidade humana, e esses são os temas principais que estão sendo trabalhados em plenários. Mas a conferência aborda outros temas que são chamados, que o arcebispo convocou como sendo os chamados, ou seja, como se fossem os temas de desafio da comunhão anglicana. Então, isso aí envolve a questão da igreja segura, envolve a questão do meio ambiente, da segurança alimentar e meio ambiente, envolve o discipulado intencional. Agora, sem dúvida, eu diria que os principais temas estão nessa base, ou seja, que foi construído até como plenários principais, porque a conferência ela é dividida numa metodologia que tenha a cada dia uma exposição bíblica, que é sobre 1 Pedro, um dos capítulos. Depois, uma plenária sobre o tema do dia, então, o dia, por exemplo, de missão e evangelismo, então uma plenária sobre missão e evangelismo. Depois dessa plenária, uma reunião mais fechada que chama-se os chamados, então ali vai se discutir o documento, o rascunho, o primeiro rascunho do documento sobre missão e evangelismo, por exemplo.
e é discutido em mesas redondas com grupos de 8 a 10 pessoas, aí somente os bispos e bispas e assessores. E depois esse documento ele é colocado, sobretudo, os requisitos finais, eles são colocados como votação para poder se chegar a um consenso, se aquele texto já está mais finalizado, se aquele texto precisa ser aperfeiçoado, ou se a gente discorda daquele texto. São 3 possibilidades na votação. E depois a gente tem momentos de estudo bíblico de grupos e tem seminários. Esses seminários que tem vários temas, como eu falei. Então, um dos temas de seminário, por exemplo, foi o seminário sobre igreja segura. Então, mais ou menos essa metodologia. Então, já teve o evangelismo, missão e evangelismo, já teve identidade anglicana, teve reconciliação e está acontecendo agora, esses dias, o plenário sobre dignidade humana. E nesse plenário os dois mais complexos é discutir a identidade anglicana e discutir dignidade humana. Porque a dignidade humana, ele está se chamando de dignidade humana, mas no bojo traz a questão da sexualidade humana, e aí isso é um tema ainda que precisa cada vez mais aprofundar, cada qual reconhecendo as suas diferenças e respeitando as decisões de cada província. Se as províncias atuam na gestão interna e assim, do mesmo modo, na pastoral, não é, das regiões que elas atendem, poderíamos concluir que a Conferência de Lambeth não tem um poder normativo para a comunhão anglicana e para cada província. Correta essa conclusão, bispo? Exatamente, Rodrigo, é exatamente isso. A Conferência de Lambeth, ela não é uma conferência para deliberações. A Conferência de Lambeth, ela é um encontro para reafirmar a unidade da comunhão anglicana, mesmo em meio às suas dificuldades em alguns temas, mas buscar reafirmar a unidade e, sobretudo, reafirmar que somos uma comunhão e não uma confederação de igrejas, por exemplo. Então, o que se decide, o que se reflete em Lambeth, ela é importante para a igreja e deve ocupar o nosso espaço de reflexão nos próximos anos também. Mas não significa que o que se discute na Conferência de Lambeth, ela tem força normativa para as províncias. Vou dar um exemplo concreto. Em 1998, na Conferência de 98, ali havia 11 bispas mulheres, a maioria dos Estados Unidos e uma do Canadá. E, naquele momento, se falava, já tinha sido aprovado, na Conferência de 88, aprovado no sentido de recomendação, a ordenação feminina. Mas dizia que essa resolução e essa recomendação, como todas as outras, deveria ser discutida e aprovada em cada província conforme a sua realidade e contexto eclesial. E aí, eu não estava, né, 98, mas ali estavam os bispos e as 11 bispas discutindo, e a Igreja da Inglaterra ainda não tinha aprovado internamente uma recomendação de 88. E aqui no Brasil a gente já tinha 10 anos de mulheres ordenadas. Essa conferência agora, Rodrigo, nós temos 97 mulheres bispas,
97 mulheres bispas que estão presentes na conferência, porque algumas pessoas não estiveram. Nós estamos com 750 bispos e bispas lá, mas nós temos uma outra quantidade que estão à distância, virtualmente. Eu, por exemplo, eu sou o único bispo do Brasil que não estou lá na conferência porque tive um problema de saúde na família e precisei tomar uma decisão de permanecer com minha esposa, que ficou enferma esses tempos. Mas estou participando virtualmente, estou participando dos plenários, estou participando dessas chamadas que são mais reservadas, e aí, ao invés de ser direto por uma transmissão aberta, pela plataforma Zoom, e aí é bem reservada. Não temos, nesse momento do Zoom, não há nem tradutores, intérpretes, cada um que se ajuste com o seu inglês, porque, infelizmente, ainda a língua oficial é o inglês, né? Então, a conferência não tem um papel normativo de decisão. Eu quero só resgatar, porque eu comecei falando que a conferência era um dos 4 instrumentos de unidade. Então, só para declinar os outros 3, o primeiro instrumento de unidade é o arcebispo de Cantuária. Não é o Justin Welby, é o arcebispo de Cantuária, que é o símbolo da unidade da igreja. O segundo instrumento é a Conferência de Lambert, que começou em 1867. Depois veio o ACC, Conselho Consultivo Anglicano, que aí é o conselho formado por bispos, bispas, arcebispos, clérigos e clérigas e leigos e leigas. Este é o instrumento que tem a maior capacidade legislativa dentro da comunhão. E o quarto instrumento, que foi o mais recentemente criado, que é a reunião dos primases, que se reúnem a cada 2 anos. Então, nessa estrutura desses 4 instrumentos, a Conferência de Lambert é um deles e que nos traz orientações, nos mostra os temas que nós precisamos nos envolver, nos apresenta temas importantes para a reflexão e a presença da igreja, como a questão da crise climática, como a questão da reconciliação, como a questão da fé e ciência, como a questão das migrações, como a questão da saúde mental. Enfim, todos esses temas, eles são parte de seminários e que são temas da atualidade para a vida da igreja. Mas não tem força normativa e nem de jurisdição. Uma decisão, uma recomendação, vou usar a palavra recomendação, ou como está se chamando agora, um chamado desses temas, eles não representam que são imediatamente uma decisão para cada uma das províncias. As províncias serão convidadas a refletir, aprofundar e discutir sobre aquele tema. Como foi, por exemplo, na conferência de 1998, que se discutiu o tema sobre sexualidade humana, e ali se tomou ali naquela época se chamava resolução, uma resolução que é conhecida mundialmente como a resolução 1.10 sobre sexualidade humana, e que cada província foi convidada a refletir. E o Brasil ali iniciou um processo de diálogo sobre sexualidade humana que durou mais de 20 anos, chegando a 2018, no sino de 2018, aprovar o casamento igualitário para pessoas do mesmo sexo. Então, essa foi, por exemplo, uma recomendação, uma sugestão, um tema a ser abordado, e o Brasil tomou como decisão de aprofundar. Então, tivemos a carta, o primeiro documento foi a carta de 1997, a Carta Pastoral dos Bispos, e depois tivemos a primeira conferência sobre sexualidade em 2002, e assim foi seguindo até chegarmos em 2018. Mas não é aquela recomendação lá de 98, ela não significa
uma decisão imediata para as províncias, mas é um tema a ser refletido. Nesse sentido, bispo, o senhor podia aprofundar um pouco como funciona no âmbito da província do Brasil, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, um chamado que venha a ser aprovado agora em 2022 na Conferência de Lambeth. Como a EAB poderia recepcionar esse chamado e como nós poderíamos promover essa discussão e efetivamente implementá-la nas diversas instâncias? Como funcionaria esse processo? Rodrigo, essa é uma das razões porque o Conselho Executivo da Igreja decidiu por o nosso sínodo para depois da Conferência de Lambeth. A Conferência de Lambeth termina agora dia 7 de agosto e o sínodo geral da nossa igreja esse ano começa em 11 de novembro. Por quê? Porque esse é o primeiro caminho. Não significa que nós vamos recepcionar todas as recomendações, todos os chamados, mas o processo é esse. O processo é começar pelo sínodo, que é a Assembleia maior da igreja no Brasil, sínodo geral, que se reúne a cada 4 anos. Se não se trabalhar todos os chamados no sínodo, será remetido para o Conselho Executivo, que é o órgão administrativo e da igreja no interregno entre um sínodo e outro. Daí, isto deve também ser encaminhado à Câmara Episcopal, por isso que a conferência estão lá os bispos e bispas. E, então, o processo vai e o próximo caminho será chegar nas dioceses e nas dioceses os conselhos diocesanos, o concílio diocesano fazer encaminhamentos de reflexão e discussão. E toda essa dinâmica ela não se tornará individualizada, ou seja, cada diocese vai tomar uma decisão, mas vai se criar certamente grupos de trabalho temáticos para que se possa fazer a cada chamado que a Igreja do Brasil entender que deve ser refletido, aprofundado e até normatizado internamente, acolhido internamente, Então, eu entendo que desse sínodo de 2000, por isso que a conferência também é de 10 em 10 anos, né? Esse sínodo agora, que vai ser 2018, a gente deverá recepcionar alguns temas e que teremos os próximos 4 anos para refletir e voltar ao sínodo de 2026 para começar a ter decisões, ou como é que se diz, recepcionamento oficial da igreja, certo? É um processo que deve começar no sínodo, depois ir se não tudo, para o sínodo do conselho, Câmara Episcopal e dioceses, e depois fazer retroalimentação das discussões, reflexões e encaminhamentos para poder se construir o consenso interno na província do Brasil. Muito obrigado, Bispo Maurício, pelas explicações e por despertar em nós um processo de reflexão sobre a importância da Conferência de Lambeth e também por deixar claro para nós o processo de recepção. A nossa ideia é trazer aqui teólogas e teólogos que estiveram participando da Conferência de Lambeth
Então, nós estamos organizando uma sequência de episódios. E para vocês que nos ouvem nesse momento e se ficaram curiosas e curiosos sobre o funcionamento, recomendo que fiquem atentas aos próximos episódios. Vamos tratar sobre questões teológicas, questões pastorais e principalmente os desdobramentos da Conferência de Lambert para toda a comunhão e, óbvio, para a nossa querida e amada Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Então, deste modo, Bispo Maurício, eu te agradeço pela tua disponibilidade e te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, especialmente para iniciar essa série sobre a Conferência de Lambert. E eu quero dizer para o nosso povo, nas nossas dioceses no Brasil, que os avanços que a Igreja do Brasil já teve em relação à identidade anglicana, à dignidade humana e mais especificamente sobre sexualidade humana, são avanços que nós não retroagiremos em nossas decisões. Nós vamos cada vez mais aprofundar as nossas decisões. Por exemplo, eu tenho pedido aqui na Diocese de Brasília que a Comissão de Cânones nos apresente para encaminharmos questões para o próximo sínodo, que acho que uma delas é avançar em não ter cláusula de barreira no cânon geral sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, os avanços, eles permanecerão. As decisões tomadas na Igreja do Brasil são decisões nossas e são decisões que viveremos e aprofundaremos. E aí eu quero convidá-la a todas vocês que nos ouvem a reservar um tempo de oração pela conferência que ainda está em curso até o dia 7 de agosto e especialmente que a gente possa, no Brasil, nos envolver e, sobretudo, manter a nossa visão crítica e a nossa compreensão de que nós, no Brasil, na América Latina e Caribe, temos uma identidade de ser igreja. Isso é muito importante porque a igreja, ela é formada, a comunhão anglicana é formada por igrejas locais. E aí, nossas igrejas locais, a igreja local, agora que eu me refiro, é a província do Brasil. Nós temos o nosso jeito de ser anglicano e queremos reafirmar e cada vez mais também partilhar com toda a comunhão essa forma de ser anglicano num país de América do Sul, América Latina e junto com o povo do Caribe. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que possamos continuar nessa direção de reflexão dos temas do que ainda acontecerá e dos desdobramentos desses temas. Acho que isso vai ser importante e parabenizo o Radar Direitos Humanos, Rodrigo, por essa iniciativa de termos essa possibilidade de dialogar com os nossos ouvintes sobre os temas. Muito obrigado. Nós que agradecemos ao nosso bispo diocesano, Dom Maurício Andrade, que tem liderado pastoralmente a Diocese Anglicana de Brasília, não apenas pela participação hoje, mas pela sua condução e pela abertura que concede para o tema dos direitos humanos aqui na nossa amada Diocese Anglicana de Brasília. E, mais uma vez, vocês que nos ouvem, fiquem atentas para os próximos episódios. Trataremos da Conferência de Lambert e dos seus desdobramentos. Eu sou o Rodrigo Spiuca e vocês estão ouvindo o podcast Radar Direitos Humanos. Fiquem na paz. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência.
e pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.